Boa noite. Que nós possamos estar sintonizados com os nossos amigos da espiritualidade. Que eles possam estar conosco, nos envolvendo e nos dando a graça de nos ligarmos a eles, para que a gente possa ter esse evangelho como uma lição, como uma proposta de melhoria, de qualidade da nossa vida. Para isso eu vou pedir que por uns instantes vocês fechem os olhos. Por uns instantes só, fechem os olhos e se percebam um pouco mais relaxados, um pouco mais tranquilos. Eu quero que vocês imaginem que neste instante, de olhos fechados, vocês se imaginassem sendo arrebatados para um lugar. Neste lugar desconhecido. E nesse instante, nesse lugar que você está, você fica sabendo que não poderá mais ter contato com ninguém que você conhece. Ninguém. Não poderá falar com mais ninguém. Nesse instante, você não poderá mais completar ou terminar qualquer coisa ou situação que tenha deixado para terminar. Você vai se percebendo, nenhum contato com mais ninguém que você conhece, nada mais por fazer, por todos os teus projetos, por todas as pessoas que você ia conversar ou fazer alguma coisa. Eu quero que você se coloque nessa situação e sinta como é. Como você estará se sentindo? Nenhum contato. Não pode nem dar um telefonema, não pode ter nenhum tipo de aviso, nada. Você simplesmente está sendo levado para um lugar. Qual a sensação, qual o sentimento, qual a impressão? Isso. Registre isso aí. E volte a respirar novamente, respirando profundamente, e agora sim, voltando a atenção aqui para a sala. Isso. E aí? Uma situação tranquila? Fechou? Rompeu a ponte, vai embora, não tem nada? Tranquilo? Vocês se sentiram bem? Não tem problema? Não vai querer falar com ninguém? Tá bom? Tudo bem? Foi tranquilo? A maioria não sente tranquilo, né? O que é isso? O que nós buscamos simular hoje? Vocês têm ideia do que é? Não? É isso? Nós espíritas chamamos de desencarnação. E é interessante, porque mesmo nós espíritas, né, que acreditamos na reencarnação, que sabemos que vamos desencarnar, que conversamos com os espíritos, né? Tem muita gente até que vê os espíritos aqui. Na hora do vamos ver, a coisa complica um pouquinho. Por isso, eu achei muito interessante que eu abria ao acaso este livro, ao acaso, né? É o livro de Divaldo Franco, né? É pelo espírito Joana de Ângeles, Rejubila-te em Deus. E abrindo ao acaso, veio uma coisa muito interessante. Um capítulo chamado Treinamento para a Desencarnação. Quem treina para a desencarnação? Levanta a mão. Não, treina. Não? E você aí da YouTube, da internet? Alguém? Não, ninguém. E nós somos espíritas, né? Nós pelo menos entendemos. E eu fiquei, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu falei, bom, primeiro vamos passar pela experiência, né? Porque, se não me engano, né, poucos de nós estamos preparados para desencarnar, porque a gente vai desencarnar e vai acontecer isso. Ah, mas eu só queria pagar aquela conta. Não. Mas não posso falar tchau, não tem conversa, não é assim? Não dá mais, já foi, né? Então a gente precisa sentir o gostinho, como seria? Por isso que eu pus vocês um pouquinho no gostinho, né? Que a gente, ai meu Deus, nós somos espíritas, mas morrer Deus me livre, né? Por isso que ninguém vai morrer aqui, então a gente não precisa treinar, certo? E eu acho interessante a gente falar um pouquinho, né? O que ela diz? Assim, mergulhado nos equipamentos carnais, quer dizer, no corpo,
Sabe o espírito que a fatalidade da morte ronda-lhe a indumentária, que é de natureza transitória. Quer dizer, nosso espírito sabe que o nosso corpo vai morrer. Mas por que então nós temos tanto apego à vida? Né? Porque quem está apegado à vida é o ego. O ego é só, por exemplo, eu sou o Rubens. Ego, nesta encarnação, eu sou o Rubens. Então, o Rubens vai morrer. O espírito não sei como é que se chama, não sei se tem nome, vários. Então, eu vou morrer, Rubens. O espírito vai continuar. Então, o Rubens não quer morrer. É o ego que se apega. Né? Eu faço uma correlação mais ou menos assim, para a gente comparar, entender. Nós temos um ator. Por exemplo, Tarcísio Meira. Nossa, como eu sou velho, olha o ator que eu lembro. Bom, tudo bem. Tem gente que nem sabe quem é, mas tudo bem. Ele é um ator. Ele trabalhou em várias novelas. Né? Ou um outro ator, por exemplo, que trabalha em vários filmes. Quando ele está trabalhando na novela, ele tem a persona. É o personagem. E quando ele está fora da novela, ele é o ator. Então, o espírito, é o ator. O persona é o ego, nessa encarnação. Cada encarnação, cada vida é uma novela. Nós estamos agora na novela. Né? Agora imagina, né, que um ator qualquer está na novela e não quer sair da novela, não quer que a novela acabe, não quer que ela termine. Ou então, ele está lá fazendo o papel dele na novela e, por exemplo, morre o pai dele lá e ele chega em casa chorando, porque meu pai morreu. Eu falo, não, morreu na novela, meu pai está lá. Ele confunde a novela com a vida. Nós confundimos a encarnação com a existência. Então esse é o paralelo. Por isso que nós não queremos, né, morrer, nós estamos apegados. E existe, claro, um instinto de sobrevivência colocado para nós, porque senão o espírito vai falar, tá chato, vamos embora. Sabe aquela novela? A pessoa fica chata na novela, eu falo para o diretor, me tira da novela. Teve uma novela anterior que a atriz falou, né? Não aguento mais, o pessoal tá chato, me tira, faz eu morrer aí, né? Para poder sair da novela. Nós faríamos isso, queríamos sair. Então nós temos um instinto de sobrevivência que não permite isso. Mas aqui ela está falando que cuidar de reflexionar em torno da brevidade da existência, mesmo quando parece larga na sucessão do tempo, é dever inteligente de todo indivíduo que se descobre a própria imortalidade. O Carlinhos, por exemplo, vai viver 150 anos. Então ele não precisa pensar agora. Ele pode pensar daqui um pouco, né? Daqui 5 minutos. Né? Ao compreender que a jornada orgânica tem por finalidade o aprimoramento intelecto-moral. Olha que interessante, ela coloca aqui. Para que nós estamos encarnados? Para quê? Se a gente só não vai levar nada material, nós vamos levar o aprimoramento intelecto-moral. Então ela nos traz assim, para que nós estamos aqui? Teoricamente, é uma proposta de aprendizado, né? Teoricamente, na prática. Nós estamos aqui para aprender e aprimorar. Nós precisamos nos aprimorar. Esta é a principal função da encarnação. Nós esquecemos disso. Nós ficamos preocupados com outras coisas. Cabe-lhe aproveitar todos os momentos para amealhar esses conhecimentos que o capacitam para alcançar a meta que lhe está destinada. Então é interessante, porque às vezes eu fico pensando, quanto tempo eu gasto na minha profissão? Quanto tempo eu gasto na minha vida pessoal? E quanto tempo eu gasto na minha vida espiritual? Mas o mais importante é a vida espiritual, mas é o que eu menos gasto tempo. É o que menos a gente investe. Mas esse que é a importância. Nós estamos aqui para isso. Então ela nos traz aqui, este é a verdadeira função. Né? Não adianta torcer para o Corinthians, não vai resolver. Né? Levar para outro, não vai, para o plano espiritual não vai. Para o Palmeiras então é pior ainda, só tem um umbral. A ilusão produzida pelos sentidos físicos, no entanto, proporciona-lhe distrações variadas, dá-lhe a impressão falsa da perenidade material. Aí é que nós estamos iludidos. Nós estamos iludidos. A ilusão da materialidade, a ilusão do corpo físico, faz com que nós nos distraiamos. A gente fica distraído. A gente se distrai com tanta coisa, e não dá atenção para o que é realmente
importante para a encarnação. E aí eu fico pensando, nessa distração, né? Porque, veja, dá para garantir aqui alguém que vai amanhã acordar encarnado? Alguém garante isso? Não. Então, esta noite nós poderemos desencarnar. Qualquer um de nós. Mesmo que a gente, mas eu estou saudável. Se você tiver uma microartéria, uma arteríola pequena no teu cérebro, que não dá nem para fazer exame, se essa artériazinha pequenininha resolver entupir ou estourar de noite, pau, não tem mais jeito de ficar no corpo. Então, nós não paramos para pensar que nós podemos, né? E aí a gente vai se distraindo. Não, depois eu vejo isso. Não, depois eu falo aquilo. A gente vai se distraindo e vai perdendo tempo. É interessante. Embora o transcorrer do tempo imprima-lhe as marcas resultantes do desgaste de energia. Então, tudo bem que hoje em dia a gente faz plástica, faz estética, nem dá. O Carlinhos, por exemplo, com 75 anos, ninguém vê que ele tem 75 anos. Né? Muita plástica, muito remédio, então, tudo bem. Mesmo assim, a gente vai envelhecendo e tem sempre a impressão, e é bom isso, que nós somos jovens. Claro, é muito bom, porque a jovialidade vem de dentro, vem do espírito. Mas a gente precisa se lembrar também que o tempo vai passando. Ao mesmo tempo, quando enfrenta os fenômenos naturais da reencarnação, ocorrências fatais como crimes, desastres, enfermidades e insucessos da máquina física, mais facilmente é convidado a entender a fragilidade da roupagem que se utiliza. Por isso que muitas vezes, né, acontece na família da gente, ou perto da gente, um desastre, uma fatalidade, para que a gente fale, meu Deus, né, não importa a idade, não importa quanto saudável eu estou, não importa o que eu faço, eu posso desencarnar a qualquer hora. Então, muitas vezes, essas situações vêm para nos convidar, lembrar, para a gente sair da ilusão, nós somos desencarnáveis. Não sei se vocês sabiam disso. Nós somos desencarnáveis. É um termo novo, esse termo eu não conhecia. Nós somos desencarnáveis. Isso é muito bom, se a gente lembrar e se a gente treinar. Vocês viram a sensação que deu, né? Todo mundo achou que ia fazer um relaxamento gostoso. Vamos para um lugar na natureza. É nada. Levei todo mundo para um brau. Todo mundo no brau desesperado, né? Pensando com quem ia falar. Já pensou? Não, mas briguei com uma pessoa e queria amanhã eu ia fazer as pazes com ela. Eu ia pedir perdão amanhã. Morri hoje. O Evangelho diz, né? Vai logo, pedir perdão logo, vai resolver logo, porque você não sabe se amanhã você está aqui, né? Criar o hábito saudável de pensar no encerramento da marcha existencial. É exercício que muito contribui para a facilitação dos desapegos afetivos, econômicos, sensuais, das ambições de êxito e de glória, de poder e de dominar, sempre de efêmera duração. Então, né, tudo bem. Puxa, ganhei um carro novo, comprei um carro novo. Nossa, consegui um cargo novo. Nossa, estou de namorada nova, estou de namorador, de marido novo. Marido novo é pior, é a mesma coisa que o anterior, mas tudo igual, não muda nada, mas tudo bem. Mas, quando você vai treinando a desencarnação, você vai lembrando que essas são coisas efêmeras, passou, né? A pessoa desencarna, e pior que a gente encontra, pior ou melhor, não sei, os espíritos que depois de desencarnar, vêm conversar e vêm falar, se eu soubesse, eu teria mudado, eu teria feito diferente. Se eu soubesse, eu não teria me preocupado com questúnculas, eu não teria brigado com coisinha boba, eu teria dado mais importância a coisas mais importantes. Mas quase todo dia, alguém dá uma psicofonia, ou uma psicografia, dizendo isso. E nós, espíritas, ainda não aprendemos, ainda não identificamos. Será que vale a pena? Às vezes uma briguinha, uma discussão, vale a pena? Será que isso compensa? E aí a gente vai pensando, e se eu desencarnar esta noite? Né? Bom, para as dívidas vai ser bom, porque parece que não precisa pagar depois, né? Quer dizer, sempre tem um lado bom, né? Trabalha-se com afã dignificante e esforço exaustivo para banir-se as enfermidades. Claro, a gente faz de tudo para não ficar doente. Prolongar-se a existência sadia mediante avançadas tecnologias. No entanto,
não se conseguirá impedir a decomposição dos elementos construtivos do corpo. A energia vital que o mantém esgota-se e a morte é sempre inevitável. Então ela diz aqui, né, tecnologia, remédio, suplemento, hormônio, tudo bem, eu sou, né, dessa linha também, vamos fazer de tudo bem, para que a gente viva perto do que a gente tem geneticamente a capacidade de viver, que é 120 a 130 anos. Deveríamos viver 120 a 130 anos. Mas mesmo assim, mesmo os monges tibetanos que dizem que vivem 120, 130 anos, um dia eles morrem. Né? Neste planeta a gente desencarna. Em outros planetas a gente sai do corpo. Né? Mas já tem pessoas aqui que saem do corpo. Não tem? Tem pessoas já que já estão num nível de espiritualidade que sabe que vai desencarnar. Já sabe, vou desencarnar, estou para desencarnar, quer dizer, vou mudar de país, né? Agora, a maioria não. Foi interessante porque eu li este capítulo uns dias depois que minha mãe desencarnou. E minha mãe vinha já bem doente há muito tempo. Eu já achei que ela ia desencarnar o ano passado. Eu já estava preparado. Recebi notícia no centro que ela já estava preparada. E mesmo assim, ela estava muito ruimzinha, vários problemas de saúde, a gente segurando ela. E às vezes eu tentava chegar e falar, mãe, então... Ela via a mãe dela vinha lá e ela ficava meio perturbada. Falava, a senhora já está vendo a mamãe? Que bom, né? Os espíritos já estão chegando, né? Quem sabe a senhora... Não, filha, eu vou ficar bem. Mas aí eu tentei, várias vezes eu tentava, mãe, então o que a senhora acha? Né? De repente, quando a senhora estiver do outro lado, começa a rezar, né? Não, vou ficar boa. Então eu fico pensando, como nós, né, nos apegamos. Então, não tem jeito. Mesmo nós, que estamos saudáveis, que somos moços, todos jovens, ela fala treinamento de desencarnação, para que a gente não se iluda do outro lado. Porque a ilusão do outro lado é muito pior. E nós não temos acesso. Lá não tem jeito. Não, quando eu desencarnar, né, o espírita pensa assim, quando desencarnar, como eu já dei bastante passe, eu já fiz não sei quanta sopa, eu fiz bastante caridade, quando chegar lá, quem vai estar me esperando é lógico, o doutor Bezerra vai estar me esperando, imagina, eu, né, trabalhador do centro e tal, às vezes ele está ocupado, né, de repente, pode vir Chico mesmo, né, pode vir Chico, André Luiz, né, aí começa a não aparecer ninguém, entendeu, a coisa começa a ficar complicada, porque a gente, eu desencarno, né, aí eu saio do corpo, já venho aqui no centro, no domingo já dou uma mensagem, está tudo bem, tá bom. Não é bem assim que eles estão dizendo que funciona a situação. Claro que quando nós estamos mais preparados, nós vamos saber que tem um tempo de preparo, tem um tempo que nós vamos precisar ficar em tratamento, do próprio contraste, né, vibratório, essas coisas. De igual maneira, processos cancerígenos e descompassos cardíacos arrebatam florações gloriosas de vida, aparentemente robustas, que pareciam possuir todos os requisitos para uma caminhada longa. Então tem gente que está ótimo, né? Nossa, eu estou bem. Olha, a pessoa estava saudável, está bem. Então, para a gente morrer, basta só estar vivo. Transtornos psicológicos arruinam milhões de pessoas triunfantes, ao lado de outras de natureza psicótica arrasadoras, que demonstram a fragilidade da argamassa celular e da força geradora da vida. Então, ele diz que os transtornos psicológicos, pessoal, que nós estamos vivendo hoje em dia, está arrasando. Muitas das vezes, as questões espirituais conseguem arrasar pessoas de alta envergadura de conhecimento, de inteligência, pelo psicológico. Então, nós precisamos nos preparar também psicologicamente para quando nós passarmos do outro lado. Porque, segundo Hermance Dufaux, o maior problema que está havendo com os espíritos que desencarnam são os problemas emocionais, os problemas psicológicos. Existe até um hospital, a Hermance Dufaux fala que tem até um hospital que fizeram lá só para espírita. Diz que a UTI está reservada para palestrante e dirigente de centro espírita. Eu ouvi falar, é fofoca que eu ouvi falar, mas tá bom. Vai fazer palestra, vai cair na UTI, tudo bem. Acidentes lamentáveis e homicídios bárbaros apresentam estatísticas assustadoras sobre a debilidade da organização física. E apesar disso, o ser humano prossegue iludido,
nas fantasias da imaginação sem controle. Todo dia a gente vê gente desencarnada, por os motivos mais bobos, ou doenças, mas mesmo assim a gente continua iludido. Não, com a gente não, comigo não. Não vai acontecer isso comigo. Só acontece com o vizinho. Só com os católicos, com os espíritas não acontece isso. Então, ela chama atenção uma coisa que a física quântica fala a mesma coisa. Nós vivemos uma ilusão. Eu tenho um colega médico, espetacular, eu considero um dos melhores médicos do Brasil. E ele é físico quântico também. E ele fala para os pacientes dele fazerem treinamento de morte. Você está muito preocupado com o problema? Morre. Ainda, ele estava até com vontade, meio mórbido, de pôr um caixãozinho na clínica dele. Quando a pessoa estava muito nervosa, preocupada com uma coisa, eu falei, vem cá, deita aí, também a gente vai fechar a tampa, deixa aí, põe umas florzinhas, daqui a meia hora a gente volta. Não, treinamento. Interessante, ele já tinha falado, treinamento de morrer. Então a gente precisa de vez em quando, o problema está muito grande, eu estou muito preocupado com uma coisa, eu vou morrer, e eu vou ver qual é o tamanho desse problema do outro lado da vida. Aí nós vamos levar o problema para lá. Então, isto quantifica para o nosso inconsciente, e modula para o nosso inconsciente, para que a gente não dê muito valor para coisas que não são para dar valor, e dá valor para outras coisas. Ela diz aqui, a nossa função na reencarnação é o aprimoramento intelecto-moral. Então, se a gente fosse realmente levar isso em consideração, nós dedicaríamos talvez mais tempo para o aprimoramento intelecto-moral e menos para outras coisas que talvez não leve esse aprimoramento. Quando, porém, é invitado, é convidado ao retorno ao grande lar, o despreparo mental e emocional domina-o, acelera sem que o deseja o processo que gostaria de evitar. Então ela diz assim, quando é convidada, vai morrer, vamos desencarnar, vamos lá, não sei o quê. Aí dá um desespero, Então nós precisamos, como é que nós estamos preparados para isso? O treinamento para a desencarnação tem caráter de urgência. Vou repetir. Segundo, Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que isso aqui, o treinamento para a desencarnação tem caráter de urgência. Por isso que eu quis fazer o exercício, para que a gente, eu estou falando para mim, eu falo sempre para mim, para que a gente se prepare mesmo, treine. Eu fico treinando. Eu tenho filhas, tenho esposa, tenho família, e fico pensando de vez em quando, bom, se eu morresse agora, eu estou com uma filhinha pequenininha, se eu morresse agora, como é que ia ser? Eu fico imaginando, o desespero, muitas vezes, de uma mãe e de um pai que deixa uma criança, e quer falar, e quer chegar, não sei o quê, embora as crianças são tudo médium, capaz de elas verem a gente, mas, eventualmente, como é? Já pensou? Você tem uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você tem uma paixão, um amor, uma dedicação, você vira as costas e vai embora e não conversa mais. Como é isso aí? Será que nós estamos preparados? Eu fico me perguntando se eu estaria preparado para isso. Inclusive fala aqui de uma médica, a doutora Elizabeth Kluber-Ross, que fala sobre o trabalho que ela fez com pacientes terminais, pacientes que iam desencarnar e ela ia conversando e preparando. Por isso que eu vejo, mesmo hoje em dia, nós temos dificuldade para desencarnar em casa. A experiência pessoal minha agora com a minha mãe, ela estava muito ruinzinha, com muitas dores, mas eu pensei, bom, vamos tentar que ela desencarne em casa, mas a família, minha irmã, etc., para ajudar, não teria estrutura para ver desencarnar. Nós temos estrutura para ver alguém desencarnar? Um desses dias me ligou uma paciente minha antiga, ela tem um câncer, fez alguns tratamentos convencionais, outros nem tanto, porque ela fez uma opção e por isso ela viveu muito mais. Mas ela me ligou e eu já achei que ela tinha desencarnado já. Um tumor muito grande e tal, mas ela muito saudável, só tinha um tumor localizado, mas vinha muito bem. Mas ela me ligou e falou, doutor, agora realmente eu estou numa fase terminal. Eu falei, puxa, que coisa, não consigo ir até o senhor. Estou ligando pelo seguinte. Eu falei, pois não. Gostaria de ver se o senhor poderia me ajudar. Eu sei que estou para desencarnar. Fiz a opção de ficar na minha casa. Estou tendo a opção, falei com a minha família, de desencarnar em casa. Faço o evangelho, espírita. E por isso, como eu estou sabendo que
estou a caminho mais breve da desencarnação, gostaria de saber se o senhor poderia, no desencarne, me fazer o atestado de óbito, porque eu não quero deixar nenhum problema e preocupação para os meus filhos. O senhor poderia? Lógico, né? Ela me ligou. Nunca ninguém me fez uma proposta dessa. Eu achei fantástico. Falei, olha, que coisa. Então ela está se preparando e ela não quer, já está deixando tudo certinho e tal. Imagina, a maioria vai embora, deixa a dívida, né? Deixa um monte de conta para pagar, complicado. Esconde a chave do cofre, né? Tem que depois ir no centro pedir. Onde ele pôs a chave do cofre que nós estamos passando fome? Não é assim? Não, espera um pouquinho. Né? Pelo amor de Deus, a gente precisa. Olha só, olha que preparo essa pessoa, né? Eu falei, nossa, quero ver se eu consigo visitá-la até antes da desencarne dela. Sobretudo, ela coloca aqui como que ela fez com os pacientes, né? Morrer não é desintegrar-se, mas transferir-se de faixa vibratória, de um para outro estado de expressão da vida. Nós sabemos disso. Um desses dias, alguém sonhou com a minha mãe que ela está já num jardim, conversando com outra pessoa, mandou um recado, como é que está o Júnior? Eu sou o Júnior. Como é que está o Júnior? Né? Ele está preocupado comigo. Tá bom. Ela já está bem. Né? Transfere. Então, quando eu penso nela, ela foi para um outro lugar, já não tem mais dor, já está se curando, está saudável, né? E aprendendo outras coisas, que talvez coisas que eu falei para ela que ela tinha dúvidas, talvez agora ela vá ver. Mas ela já... É como se ela estivesse no Japão. Não imagina, a pessoa vai para o Japão. Hoje em dia não tem graça, né? Porque você conversa ao mesmo tempo com a pessoa, né? Pega o FaceTime e conversa. Mas antigamente, a pessoa ia para o Japão, né? De navio, nunca mais você via a pessoa. O plano espiritual é um Japão diferente, que a gente não tem um FaceTime. Eles estão fazendo FaceTime. Já pensou falar com o espírito? Clica lá, toca o telefone. Tudo bem, como é que está? Tentaram fazer isso aí com o computador, mas ainda não deu muito certo. Não ocorrem transformações miraculosas que proporcionem bem-estar a quem não se encontre capacitado para fruí-lo pelo merecimento que se faz portador. Então o pessoal, desencarnou, já vou ficar ótimo, né? Já vou ficar no céu. Né? Tem uma religião aí que tem 1.000 virgens, 1.000 ou 7.000 virgens esperando. Já pensou? Desencarna com 80 anos, não vai dar conta de nenhuma, tudo bem. Não adianta muito, né? Tem 7.000 virgens, e daí? Tudo bem. Da mesma forma que não há despertamento alucinado por parte daquele que se tornou credor de harmonia e de equilíbrio. Olha que interessante. Então, se nós vamos nos preparando, tendo sempre uma tranquilidade, uma harmonia, a gente não vai acordar desesperado do outro lado, né? Vai acordar, o que aconteceu? O doutor Reinaldo que falava, né? Ele falava com Maria Angélica, irmã, como é que eu vou saber que eu estou desencarnado? Falou, o senhor passe a mão sobre mim. Quando o senhor encontrar uma resistência, o senhor está do nosso lado. Né? Então, de vez em quando ele disse que acordava de manhã, não sabia se estava encarnado ou não, ele chegava e passava assim, e a mão passava sobre o espírito e falava, estou encarnado. Né? Mas ele via, né? Quando às vezes eu acordo meio zureta, né? Eu falo, bom, será que eu estou encarnado? Tem uma parede lá, eu vou em frente. O dia que eu conseguir passar, eu falei, desencarnei. Já tem um monte de galo aqui desse teste. Graças a Deus a gente tem os galinhos aqui, está segurando. Não, cada um tem que encontrar uma maneira. Porque tem hora que a gente acorda meio zureta, não sabe se está mais para lá ou mais para cá, né? Então, tudo bem. Ao conscientizar-se o espírito sobre o fenômeno da desencarnação, ocorre-lhe o suave acordar em tranquilidade, cercado pelos abnegados mentores que velam por ele e o aguardam alegres. Né? Se nós nos preparamos, não ficamos desesperados, não. Os nossos mentores, nossos amigos, às vezes nosso familiar, às vezes um colega, quem sabe um conhecido, né? Vem lá e nos acolhe, né? Quando o desconhecimento, a sensualidade e o apego à matéria nele predominam, inevitavelmente o processo é muito doloroso no além-túmulo e prolonga-se em razão da pregnância produzida pelas sensações e teimosia mental em relação à vida espiritual que nega. Nós sabemos, nós temos vários relatos de espíritos que desencarnam apegados, né, apegados às questões aqui, e ficam muitas vezes por muitos anos, quiçá às vezes por décadas, relatos de por séculos, ainda apegados à questão da matéria. A pergunta é, nós espíritas,
Pelo menos estamos aqui, né? Talvez o pessoal da internet que está vendo essa palestra por primeira vez, que nunca pensou nisso. Eu costumo dizer para as pessoas que dizem, essa coisa de desencarnação não acontece, isso é tudo fantasia. Eu falo, tá bom, pode ser mesmo, fantasia. Mas vamos imaginar que não seja. Se você chegar do outro lado e não for, você vai estar preparado, né? Imagina, você vai desembarcar na Alemanha, um frio danado, você não vai levar um casaquinho? Né? Então eu costumo dizer assim, pode ser tudo fantasia e ilusão, mas e se? Pelo menos leva um casaquinho, né? Chega do outro lado, em verdade, nossa, não tem as 1000 virgens, não tem o sono eterno, não sei o quê, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, pelo menos vai preparado. Nós, espíritas, pelo menos, André Luiz nos trouxe, os espíritos trazem o tempo todo aí, como é chegar do lado de lá. Nós estamos preparados? Estamos treinando? Não foi por outra razão que Jesus enfatizou, busca a verdade e a verdade te libertará. O conhecimento da realidade do ser é de primordial importância para a aquisição de sua plenitude, tanto no estado físico como no espiritual. Então, conhecer a realidade. Nós vivemos uma ilusão. Isto aqui é uma ilusão, não existe. Nós construímos, tudo energia. Por isso que eu adorei aquele filme Matrix, que mostra mesmo que nós somos tudo energia. Só que nós materializamos com o nosso pensamento, a nossa visão. A física quântica é coisa de maluco, a gente não entende ainda. Mas que tudo é energia, tudo é energia. Nós somos um conjunto de elétrons, prótons, nêutrons, e agora descobrimos o neutrino. Neutrino são partículas mais menorzinha de pequena, né? Que a gente menorzinho, que aí liberam. Os neutrinos são liberados. Então, esta mesa libera neutrinos. Eu libero neutrinos. Nesse instante, eu estou trocando neutrinos, ou energia, com esta mesa. Eu vou sair daqui com mais neutrinos da mesa, e a mesa vai ter mais neutrinos meus. Por isso que eu vou sair daqui mais cara de pau. E assim por diante. Você está sentado do lado da sua colega aí. Você está recebendo o neutrino dele e ele está recebendo o seu. Estão trocando neutrino o tempo todo. Se esse neutrino é beleza, ótimo, bom. Né? Por isso que a psicometria, né? Vem um psicometra aqui, vem aqui, põe a mão e começa a me descrever. Por quê? Porque ele está captando meus neutrinos têm um pouco da minha identidade, daqui a pouco vai ficar com a identidade da mesa. Então, eu e a mesa somos uma coisa só. Só que eu falo um pouco mais que ela, só isso. A morte não transforma aqueles que optam pelas conveniências a que se amoldou durante o trânsito da matéria. Então, veja, a gente desencarna e continua mais ou menos a mesma coisa, né? Eu, pelo menos, vou ter a felicidade que eu vou continuar desencarnado corintiano. Eu vou continuar corintiano lá, não vou mudar de time só porque eu desencarnei também, não é? Só se eu cair num outro planeta que só tem São Paulino, palmeirense, aí eu volto para cá. Todo fenômeno psicológico de renovação começa pela atitude mental. Vou repetir. Todo fenômeno psicológico de renovação começa pela atitude mental, logo depois do esforço de incorporá-los aos hábitos, a fim de que produza os efeitos que desejo. Lógico, eu quero fazer uma mudança, eu começo a pensar, eu penso diferente, eu mudo minha mente, eu mudo minha cabeça, vou mudando minha cabeça, e devagarzinho eu vou incorporando aquele novo pensamento, aquela nova proposta, para que aquilo vire naturalmente. Quando ela pede para a gente treinar a desencarnação, é para isso, mudar a atitude mental. Eu posso estar preparado, porque não tem jeito, pessoal, nós temos que estar preparados a partir de já. Não dá para falar, não, amanhã eu vou pensar nisso. Faze uma avaliação honesta de como te encontras espiritualmente neste momento, se estás em condição equilibrada para o enfrentamento com a desencarnação. Por isso que eu fiz o exercício no começo, né? Eu pus vocês aí numa situação, aparentemente desencarnado. Como é que seria? Que aflição, que angústia, que desespero. Estamos preparados? Não saberás com grande antecipação quando ocorrerá, mas que sucederá, não existe qualquer dúvida. A gente não vai saber quando vai desencarnar, né? Muito antes, mas que vamos desencarnar, não tem muito jeito. Inicia o seu treinamento, pensa no que conduzirás e no que terás que deixar, né? Desencarnei, o que eu vou levar?
Será que eu consigo virar as costas mesmo e ir embora? Ou eu vou ficar perturbando meus familiares? Acabei de atender uma moça agora, está em depressão, sei o que, é espírita, faz tratamento, mas ela sente um vazio, ela relata o vazio que é da mãe dela. A mãe dela não queria desencarnar, ela, eu não sinto bem, está meio deprimida, porque provavelmente a mãe próxima fisicamente ou próxima vibratoriamente, lhe impinge ainda um sintoma e ela não fica bem. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. O livro dos Espíritos já fala, nós vivemos num mundo cheio de espíritos. Está cheio de espírito aqui, tem um monte encarnado e um monte desencarnado. Estão todos. Não o tempo todo, é só aqui? Não, o espírito só tem no centro. Tá. Então nós estamos o tempo todo. Nós estamos preparados? A cada segundo apresentam-se transformações orgânicas, portanto, morrem e nascem células. Alteram-se órgãos, até o momento em que se dá a parada cardíaca e consequente a morte do tronco encefálico. A morte. Vai piorando, tem uma hora que o corpo não tem mais energia, apaga, desliga, e aí você não consegue mais ficar no corpo. E quantas pessoas são relatadas que ficam ligadas ao corpo, em deterioração, não querem sair do corpo. Nós temos relatos. Então, será que a gente vai conseguir sair rápido do corpo? Não vai precisar passar pelo... O Dr. Reinaldo contava uma certa feita, que ele foi convidado, não sei porquê, para ir num sepultamento. Porque acho que Maria Angélica pediu, vamos a esse sepultamento. Ele foi. Chegou no sepultamento, acho que era aqui no quarta parada ainda. O caixão foi lá e tal. O caixão não entrava no espaço. Não entrava de jeito nenhum. E põe daqui, vira de lá. E o pessoal e quebra mais tijolo. Não entrava. Diz que Maria Angélica chegou para o Dr. Reinaldo e falou, veja o que está acontecendo. Aí ele pôs o olho mediúnico dele. A defunta, quer dizer, o espírito da defunta estava lá e não deixava. Ela estava presa no corpo, ela não deixava o caixão entrar. Ele falou, imagina a situação, todo mundo esperando, os caras, e vai, e põe, vira de lado, e vira do outro, e não sei o quê. Aí ele falou, precisamos retirá-la do corpo. Aí foram lá, deram um passe magnético, e espírito, quando fala da passe magnético, é igual anestesia, dá injeção na veia, assim, apaga na hora. Aí apagaram a mulher, tiraram, aí o caixão entrou, quase sozinho, assim, fica tudo molhando, apavorado. Ele contava, muito engraçado, mas veja, quantas pessoas não estão aí, né? Às vezes no corpo lá, ainda preso ao caixão. Meu amigo, vamos embora logo, larga logo o paletó, né? Larga logo o paletó e vamos embora. Será que nós estamos preparados? Cuida, desse modo, desde agora, da tua imortalidade, na qual te encontras investido. Que interessante. Então é uma lição, meus amigos, que talvez ao livro, às vezes muitos de vocês vão querer, Rejubilate em Deus, do Divaldo Pereira Franco, deve ter até aí esse livro, mas é um capítulo, dá para a gente ter, né, horas e horas de conversa, horas e horas de meditação, e realmente pensar, nós estamos preparados? E é o que eu vou falar da polaridade, rapidinho, em 2 minutos. Quanto mais eu penso em morte, mais vida eu tenho, porque eu posso então exercitar a minha vida pensando em morte. Isso é assim, se eu tenho muito medo da morte, a morte se aproxima de mim, na polaridade. Então, quando eu penso em morte, eu mais vivo, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. E quando eu penso em morte do corpo físico, do ego, né, da materialidade. Então, vamos pensar sim em morte, mas não com a morte como uma coisa ruim. Vamos pensar na morte, eu vou morrer, o que vai acontecer? Mas pensando que, ao desencarnarmos, estaremos voltando para a verdadeira vida, a vida do mundo espiritual. Que assim seja, muito obrigado.